80% do solo da Coreia do Norte é coberto por montanhas e menos de 20% é cultivável. Os norte-coreanos aproveitam cada metro quadrado de terra para tentar diminuir o impacto negativo dessa adversidade. Em 1945, quando houve a Revolução de Libertação Nacional na Coreia, o país tinha uma economia colonial e semi-feudal voltada basicamente para a exportação de matérias-primas para abastecer a indústria japonesa. Havia a necessidade de acabar com o latifúndio e distribuir as terras para os camponeses. A reforma agrária começou a ser implementada em 1946 e pouco tempo depois as terras já estavam totalmente coletivizadas. Devido ao rápido processo de industrialização ocorrido após a Guerra da Coreia, em meados dos anos 70 quase a totalidade da sua agricultura já estava mecanizada. Na mesma época, foi completada a eletrificação de todo o interior do país. Alexandre Rosendo esteve em abril de 2011 na Coreia do Norte. No final dos anos 80, por volta de 1988 ou 1989, os dados da FAO mostravam que a Coreia do Norte era um dos maiores produtores de grãos do mundo, cumprindo o papel de relevo em ajudas humanitárias à África e ajudando a própria Coreia do Sul a cobrir os déficits pela qual passava sua produção agrícola por conta do atraso técnico que existia na Coreia do Sul naquela época. E num país que tenha alcançado o tamanho de desenvolvimento das suas forças produtivas, no qual os meios de produção eram de propriedade social, não havia como falar em fome, nem mesmo em áreas remotas do país. Era uma prosperidade que atingia todos os cantos da Coreia Popular, sem exceção. Em 1989, a produção agrícola da Coreia do Norte era mais de 5 vezes maior do que a de 1945, enquanto sua produção industrial era mais de 400 vezes maior. Em 1986, o autoabastecimento de alimentos era de 99%, enquanto os índices de seus vizinhos Japão e Coreia do Sul eram de 22% e 55%, respectivamente. Em 1990, a Coreia produzia 12 milhões de toneladas de cereais, exportava grãos para os países socialistas e era o segundo maior exportador de arroz para a União Soviética. Entretanto, com o fim do bloco socialista e da União Soviética, uma crise se abateu sobre a economia agrícola norte-coreana, uma vez que ela importava petróleo soviético para fabricar fertilizantes e abastecer os tratores de combustível. Essa situação poderia ser revertida por meio do comércio com outros países, mas o recrudescimento do bloqueio norte-americano não permitiu. Isso resultou num grande retrocesso do nível técnico da produção agrícola e na consequente fome em várias zonas rurais. Somado a isso, o clima na Coreia do Norte é muito desfavorável à agricultura. São frequentes os desastres naturais no país, com secas, enchentes, inundações, fortes temporais de chuvas, furacões, tornados e nevascas. E o episódio mais conhecido de catástrofes desse tipo ocorreu justamente nos anos 90, que destruíram a maior parte da agricultura do país e causaram enormes perdas na produção agrícola, além de mortes e pesados danos à infraestrutura rural. Isso foi responsável pela queda em mais da metade da produção agrícola. O país passa por uma tragédia. Quando acaba a União Soviética, é um período trágico e incerto que o país passa a viver. Passam fome? Passaram fome. O país ele tinha que usar muito fertilizante. Esse fertilizante eram produtos químicos que tinham que ser importados. Todo um sistema de irrigação que tinha sido feito com eletricidade, tá? Para bombear água para todos os locais, e o combustível tudo é importado. Então, quando cai a União Soviética, o país perde assim, 80% do comércio externo, e a China, naquele momento, só está negociando em dólar. Tá? E realmente foi assim, ainda parece curioso, mas em 94 morreu o Kim Il-sung, e naquele ano houve uma enchente devastadora, seguida por uma seca devastadora no ano seguinte e uma nova enchente em 96. Então se calcula que nisso aí tenham perecido
algo entre 250 a 300 mil pessoas morreram de fome no país. 해방 후 기상관측 이래 처음 보는 돌풍이 불어치고 무더기비가 쏟아져 강강렬한 6개 시군에 무섭게 들이닥친 자연의 광란. 어쩔 수 없이 들이닥친 사풍치는 물결에 휘말려간 혈육들과 동지들을 부르는 피타는 목소리만이 물결 위에 울려가고 수만 세대의 살림집들과 공공건물들이 물에 잠겼으니 하나의 큰 전쟁을 치른 것만 같은 재난으로 하여 집을 잃고 한지에 나앉은 사람들은 또 얼마였던가. 아이들은 희망 넘친 배움터를 잃었고 농경지들은 자갈밭으로 변했습니다. 큰 물에 살이 깎이어 절벽이 되고 사태의 도로를 비롯한 교통망들이 파괴침. Como relata o geógrafo brasileiro Elias Jabbour, com base em dados colhidos durante sua visita ao país, a agricultura da Coreia do Norte, vitaminada por uma competente indústria química, até o final da década de 80 cumpria papel de relevo no abastecimento alimentar do bloco socialista. Em 1990, 49% da economia do país girava em torno de indústria de mineração, siderurgia e construção, enquanto que os serviços participavam com 23% e a agricultura com 27%. Em 1997, a manufatura passou por intensa queda e chegou a 32%, com lenta recuperação para 36% em 2003. Nesse mesmo ano, 2003, os serviços alcançaram a marca de 37% da economia, enquanto a agricultura patinou em 29%. Em 2007, a tendência de melhora da indústria é sintetizada pela marca de 40%, os serviços 39%, e a agricultura declinou para 21% do PIB. Como visto, a agricultura é o terceiro setor que mais contribui com o PIB do país e em quantidade de mão de obra, ficando atrás da indústria e dos serviços. É formada pelos setores cooperativo e estatal, com predomínio das fazendas cooperativas. São produzidos principalmente arroz, milho, batata, soja, trigo e cevada. As hortaliças vêm ganhando peso crescente na produção e existem fortes investimentos no aprimoramento de sementes e no esforço em obter 2 safras ao ano em diversos produtos. A irrigação e a utilização de fertilizantes são amplamente difundidas, junto com a eletrificação do campo. Kim Kyo-sok, campesino e hijo de campesinos, trabaja con su mujer desde hace 8 años en la granja cooperativa de Mikok. Llegó allí tras el servicio militar obligatorio para casi todos los hombres durante 10 años. El arroz es lo más importante de nuestra sociedad. Nosotros, los campesinos, somos los soldados de la trinchera de la agricultura. Lo guardamos en lo más hondo de nuestro corazón. Este año hemos completado la tarea en un 120%. Apesar dos acontecimentos da década de 90, que minaram o desenvolvimento técnico da agricultura, aos poucos a mecanização voltou a ser implementada. No final de 2017, por exemplo, o governo terminou de fabricar caminhões e tratores para serem utilizados nas fazendas cooperativas de todo o país. Mais de 500 deles foram exibidos na Praça Kim Il-sung, conhecida por abrigar as paradas militares anuais. Os brasileiros Gabriel Martins e Guilherme Carvalho estiveram na Coreia do Norte em abril de 2017. O trecho a seguir faz parte de seu relato de viagem. O que salta aos olhos é a maneira como os coreanos aproveitam cada palmo de terra para a plantação. O espaço do campo é aproveitado entre as estruturas de plantação, a irrigação e a própria linha ferroviária encarregada de escoar a produção agrícola. Observamos que os camponeses ainda estavam preparando a terra para a plantação. Utilizavam formas rudimentares de arado, como o arado a boi, mesclado com a utilização de alguns tratores.
Algo que chamou bastante a atenção foi que praticamente todo o trajeto pelo interior da RPDC era destinado à produção agrícola. Se via extensões gigantescas de terra, sem cercas, onde os camponeses trabalham de forma coletivizada, preparando a terra para o período de plantio. Ao redor do campo, vimos alguns vilarejos, compostos de pequenas casas, algumas em estado deteriorado e outras sendo reformadas. De qualquer forma, apesar de ser visível a dificuldade que os coreanos enfrentam para superar os problemas na agricultura, não vimos miséria extrema e muito menos pessoas morrendo de fome nas beiras do trilho do trem. Ao terminarmos o trajeto no interior do país, chegamos em uma região mais urbanizada, mas que ainda assim possuía um certo aspecto rural, já próximo da cidade de Pyongyang. Chegando em Pyongyang, é possível observar a diferença que existe entre a cidade e o campo na RPDC. Assim como em praticamente todos os países do mundo, a qualidade de vida no campo não é a mesma do que nas zonas urbanas. Mas na Coreia do Norte, desde quando se completou a transformação de país semi-feudal para um país socialista, não existem conflitos no campo, não existe exploração de trabalho escravo, bem como não há camponeses sem terra. De verdad, el trabajo de campesinos nos hace felices. Tenemos nuestra casa, trabajamos y descansamos. Así que no necesitamos más. Aunque trabajamos como campesinos, no es tan duro como parece. Es una felicidad. Além disso, mesmo nos pequenos povoados existem instalações de lazer, tal como ocorre nas grandes cidades como Pyongyang. Os camponeses têm acesso a atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer, em que podem se divertir e descansar. O mesmo ocorre com o sistema de saúde, que é público e gratuito em todo o país e alcança os mais remotos vilarejos. Esses serviços são oferecidos pelo Estado e a infraestrutura é mantida através do Fundo Sociocultural das Cooperativas. Há alguns anos, o governo norte-coreano também vem implementando painéis solares nas moradias da área rural do país. Um dos impactos da coletivização das terras foi a criação das vilas rurais, que povoam a paisagem norte-coreana. Tais vilas costumam ter até 300 famílias. Embora a qualidade de vida não seja do mesmo nível do que nas cidades, as vilas são planejadas e possuem toda a infraestrutura para a vida cotidiana. Entretanto, devido à infraestrutura de algumas cidades do interior estar deteriorada, frequentemente o governo constrói novas casas e conjuntos habitacionais para os trabalhadores rurais. Como parte da campanha difamatória contra a Coreia do Norte, espalhou-se por aí uma mentira que diz que existem campos de concentração no interior do país. O principal fabricante dessa mentira é a ONG Anistia Internacional, financiada pelos Estados Unidos e por outros governos hostis a Pyongyang. A Anistia Internacional já inventou algumas histórias sobre a Coreia do Norte e já foi diretamente repreendida até mesmo pela Organização Mundial da Saúde pelas suas mentiras. Essa organização divulgou fotos de satélite dizendo que eram provas da existência desses campos, mas não há absolutamente nada nessas imagens que indicam que sejam campos de concentração. Imagens assim são vistas no interior de qualquer país do mundo. Analisando cuidadosamente as casas mostradas nas imagens, percebe-se que suas formas, cores e localização são muito semelhantes aos vilarejos das zonas rurais onde vivem os camponeses. O desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas, além de proporcionar a construção de seu arsenal nuclear de defesa, também permitiu à Coreia do Norte lançar satélites com fins pacíficos ao espaço. Em 2010, ela recuperou sua produção de fertilizantes. Em 2012, ela lançou o satélite artificial Kwangmyong-song-3, que entrou em órbita para beneficiar o desenvolvimento econômico e social do país, permitindo estimativas mais precisas sobre questões meteorológicas, a maior racionalização da alocação de recursos na produção rural e até a evacuação preventiva de populações em áreas afetadas pelos desastres naturais.